Tenha um estilo de vida abundante e viva o sobrenatural de Deus. Ele te escolheu para um grande propósito. Segundo Samuel 16. Logo que Davi atravessou o cume da montanha, ele encontrou Ziba, criado de Mefibosete, com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cestas de frutas frescas e uma vasilha de couro de vinho. O rei disse a Ziba: "Para que tudo isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, os pães e as frutas são para alimentar os que o acompanham, e o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto." O rei perguntou: "E onde está o neto do seu senhor?" Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado: Este é o dia que Israel restituirá a mim o reino do meu avô." Davi respondeu: "Tudo que pertenceu a Mefibosete agora pertence a você." Ziba disse: "Como poderia agradecer por isso? Serei eternamente devedor do meu senhor e rei, que eu nunca decepcione o Senhor." Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem que tinha ligações com a família de Saul. Seu nome era Simei, filho de Gera. Ele o seguia insultando e jogando pedras contra Davi e seus companheiros, criados e soldados. Além dos insultos, ele os amaldiçoava, aos gritos: "Fora, fora, assassino sanguinário! O Eterno está castigando você por todos os crimes que cometeu contra a família de Saul e por tomar o reino dele. O Eterno já entregou o reino a seu filho Absalão. Olhe para você mesmo, um homem derrotado, porque não passa de um criminoso." Abisai, filho de Zeruia, disse: "Esse cão morto não pode amaldiçoar o meu senhor, o rei, dessa maneira. É só mandar que eu corto a cabeça dele." Mas o rei disse: "Por que vocês, filhos de Zeruia, estão sempre interferindo e me atrapalhando? Se ele está amaldiçoando, é porque o Eterno mandou. Amaldiçoe Davi. Quem vai contrariá-lo?" Davi prosseguiu, dirigindo-se a Abisai e ao restante do grupo: "Além disso, até meu filho, minha carne e meu sangue, neste momento, está querendo a minha morte. Esse benjamita não está fazendo nada comparado a isso. Não se preocupem com ele, deixe que ele amaldiçoe à vontade. O Eterno ordenou que ele fizesse isso. Talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as maldições em algo bom." Davi e sua comitiva seguiram caminho, enquanto Simei seguia ao longo da encosta da montanha, amaldiçoando e jogando pedras neles. Quando chegaram ao rio Jordão, Davi e sua comitiva estavam exaustos. Por isso, descansaram ali e renovaram suas forças. Enquanto isso, Absalão e seus homens já estavam em Jerusalém. Aitofel também estava com eles. Logo depois, Uzai, o arquita, amigo de Davi, foi cumprimentar Absalão. "Viva o rei para sempre! Viva o rei para sempre!" Absalão disse a Uzai: "É assim que você mostra lealdade a um amigo? Por que não está com o seu amigo Davi?" Uzai disse: "Porque quero estar com quem o Eterno, esse povo e todo Israel escolheram. Quero permanecer com ele. Além disso, quem melhor que o filho para eu servir? Assim como servi a seu pai, estou pronto a servir ao Senhor." Absalão disse a Aitofel: "Você está pronto para me aconselhar? O que devemos fazer agora?" Aitofel disse a Absalão: "Deite-se com as concubinas de seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio. Todos ficarão sabendo que o Senhor desonrou abertamente seu pai, e os que estão a seu lado se animarão." Absalão armou uma tenda no terraço à vista de todos, e deitou-se com as concubinas de Davi. Os conselhos de Aitofel na época eram considerados palavras do próprio Deus. Essa era a reputação de Aitofel com Davi, e não era diferente com Absalão. Segundo Samuel 17. Em seguida, Aitofel aconselhou Absalão: "Deixe-me escolher 12.000 homens e partir esta noite atrás de Davi. Vou alcançá-lo quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa. O exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta." Absalão achou que seria uma excelente estratégia e todas as autoridades de Israel concordaram. Ainda assim, Absalão ordenou: "Chame Uzai, o arquita, vamos ouvir a opinião dele." Uzai chegou e Absalão contou a ele o plano. Esse foi o conselho de Aitofel: "O que você acha? Devemos pô-lo em prática?" Uzai disse:
O conselho de Aitofel neste caso não foi bom. O Senhor conhece seu pai e os homens que estão com ele. Eles são corajosos e estão furiosos, como uma ursa de quem tiraram o filhote. Seu pai é um guerreiro experiente. Ele não será apanhado de surpresa num momento como este. Enquanto conversamos aqui, ele provavelmente está escondido em alguma caverna ou em outro lugar. E se ele atacar os seus soldados de emboscada? Logo se espalhará a notícia de que o exército de Absalão foi massacrado. Ainda que os seus soldados sejam valentes e corajosos como leões, o moral da tropa vai despencar com a notícia, pois todos em Israel sabem que tipo de guerreiro é seu pai e como são valentes os homens que estão com ele. O meu conselho: reúna toda a nação de Dan até Berseba, formando um exército numeroso como a areia do mar, comandado pelo Senhor pessoalmente. Nós os atacaremos onde quer que eles estejam. Cairemos sobre eles como orvalho sobre a terra. Estou certo de que não vai escapar ninguém. Se eles se refugiarem em alguma cidade, o exército utilizará todas as cordas que arranjar e arrastará tudo que estiver nessa cidade para o vale, sem deixar um pedregulho para trás. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Uzai era melhor que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Logo depois, Uzai foi contar aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel aconselhou Absalão e as autoridades de Israel daquela maneira, mas eu aconselhei assim: agora enviem quanto antes essa mensagem a Davi. Não passe a noite deste lado do Jordão, atravesse imediatamente o rio. Do contrário, o rei e todos os que estiverem com o Senhor serão massacrados. Jonatas e Aimaas estavam em Rogel, aguardando o recado que seria trazido por uma criada. Dali eles partiriam para transmiti-lo ao rei Davi, pois não se arriscavam a entrar na cidade. Mas um soldado os viu e contou a Absalão. Os dois saíram correndo e se refugiaram na casa de um homem em Baurim. Ele tinha uma cisterna no quintal e eles se esconderam ali. A mulher cobriu a cisterna com um tapete e espalhou grãos sobre ele para que ninguém percebesse nada de estranho. Logo depois, os servos de Absalão chegaram àquela casa e perguntaram: "Você viu Aimaas e Jonatas?" A mulher respondeu: "Eles estavam indo na direção do rio. Eles os procuraram, mas não acharam. Então voltaram para Jerusalém." Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram da cisterna e foram levar o recado a Davi: "Levante-se e atravesse o rio imediatamente. Aitofel tem um plano contra o Senhor." Davi e seu exército não perderam tempo e se puseram a caminho atravessando o Jordão. Quando amanheceu, todos já tinham atravessado o Jordão. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não seria seguido, montou em seu jumento e partiu para sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento e de ter posto a casa em ordem, enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da família. Enquanto Davi chegava a Manaim, Absalão e todo o exército de Israel atravessavam o Jordão. Absalão designou Amasa, comandante do exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ismaelita, que tinha se casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército de Israel acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas e cobertores, bacias e potes cheios de trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão e lentilhas, além de mel, coalhada e queijos de ovelha e de vaca. Entregaram tudo a Davi e seu exército, pois pensavam: o exército deve estar com fome, com sede e exausto no deserto. Segundo Samuel 18. Davi organizou seu exército. Designou capitães de 1000 e capitães de 100. Depois dividiu as tropas em 3 grupos. O primeiro ficou sob o comando de Joabe, o segundo ficou com Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o terceiro ficou com Itai, o giteu. O rei anunciou: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: não mesmo, o Senhor não pode vir conosco. Se tivermos de retroceder, o inimigo não pensará 2 vezes.
Se metade de nós morrer, o inimigo não se importará, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Para nós é melhor que fique na cidade e nos ajude aqui. O rei concordou. Se é isso que pensam, farei o que acharem melhor. Ele se instalou perto da entrada da cidade, enquanto o exército saía em pelotões de 100 e de 1.000. O rei tinha recomendado a Joabe, Abisai e Itai: por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Todo o exército ouviu o que o rei ordenou aos 3 comandantes com respeito a Absalão. O exército de Davi saiu a campo para enfrentar o exército de Israel. A batalha aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Israel naquele dia foi derrotado pelos homens de Davi. Houve terrível matança, 20.000 homens morreram. Os combatentes se espalharam para todo lado. Naquele dia a floresta devorou mais vidas que a espada. Absalão encontrou os soldados de Davi. Ele tinha certa vantagem porque estava montado em sua mula. Mas quando a mula passou por baixo dos galhos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa no galho, enquanto a mula seguia adiante. Ele ficou pendurado. Um soldado viu tudo e contou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado na ramagem de um carvalho. Joabe perguntou ao soldado: se você viu isso, por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado você com 10 peças de prata e um cinturão. O homem disse a Joabe: mesmo que eu ganhasse 1.000 peças de prata, não tocaria no filho do rei. Todos nós ouvimos a ordem que o rei deu ao Senhor, a Abisai e a Itai. Por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Por que então arriscaria a minha vida, pois o rei ficaria sabendo, e sei que o Senhor não me defenderia. Joabe disse: não tenho tempo a perder com você. E com 3 facas atravessou o peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo pendurado na árvore. Nessa hora, Absalão já estava rodeado de 10 escudeiros de Joabe. Eles acabaram de matá-lo. Em seguida, Joabe tocou a trombeta para cessar a perseguição contra o exército de Israel. Eles levaram o corpo de Absalão e o jogaram numa enorme vala na floresta e empilharam uma grande quantidade de pedras sobre ele. Enquanto isso, o exército de Israel fugia, cada um correndo para sua casa. Quando Absalão ainda estava vivo, ele tinha edificado para si uma coluna no Vale do Rei, dizendo: não tenho filho para preservar meu nome. Por isso ele deu seu nome à coluna. Até hoje é chamada Memorial de Absalão. Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me levar ao rei a notícia de que o Eterno livrou dos seus inimigos. Mas Joabe disse: não será você quem levará a notícia hoje, talvez outro dia. Mas hoje a notícia não é boa, pois o filho do rei está morto. Em seguida, Joabe ordenou a um etíope: vá você, conte ao rei o que você viu. O etíope respondeu: sim, senhor, e foi. Aimaas, filho de Zadok, insistia com Joabe: não importa, deixe-me ir com o etíope. Joabe disse: para que isso? Você não terá nenhuma recompensa. Aimaas insistiu: não importa, deixe-me ir. Joabe respondeu: então está bem, vá. Aimaas correu pegando o caminho do vale inferior e ultrapassou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões. A sentinela estava do alto da porta e olhava em volta. Ele viu alguém correndo sozinho e gritou para avisar o rei. O rei disse: se está sozinho, deve ser boa notícia. Enquanto o moço se aproximava, a sentinela viu outro correndo e gritou do alto da porta: há outro correndo sozinho. O rei disse: esse também deve trazer boas notícias. A sentinela disse: consigo ver o primeiro, parece Aimaas, filho de Zadok. O rei disse: é boa pessoa, sem dúvida, está trazendo boa notícia. Aimaas gritou para o rei: paz! Ele se prostrou com o rosto em terra, em reverência ao rei, e disse: bendito seja o Eterno, o seu Deus. Ele entregou em suas mãos os homens que se rebelaram contra o meu senhor o rei. O rei perguntou: e o jovem Absalão, ele está bem? Aimaas disse: vi grande confusão quando Joabe me enviou para cá, mas não sei do que se tratava. O rei disse: fique aqui ao lado. Ele ficou ali. O etíope chegou e disse: tenho boa notícia para o meu senhor o rei. Hoje o Eterno deu vitória sobre todos os que se rebelaram contra o Senhor. O rei perguntou: e o jovem Absalão, ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor o rei e todos os que agem maldosamente contra o Senhor tenham o mesmo destino dele. O rei ficou abalado.
Abatido, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava: Ah, meu filho Absalão, meu querido filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho querido. Novo Testamento. Lucas 17, do 20 ao 37. Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser, veja aqui ou está lá. Sabem por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Ele prosseguiu, dirigindo-se aos seus discípulos: Dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem, mas não verão nada. Alguns dirão, olhem lá, ou vejam aqui, não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será no dia do Filho do Homem. Mas antes disso é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo. Até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir. Até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim, surpresa total. Naquele dia, se vocês estiverem trabalhando no quintal, não corram para casa a fim de pegar seja lá o que for. Se estiverem no campo, não voltem para pegar o casaco. Lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Se vocês se agarrarem demais à vida, irão perdê-la. Mas se a perderem, vocês irão ganhá-la de acordo com Deus. Naquele dia, 2 homens estarão no mesmo barco pescando. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando na mesma cozinha. Uma será levada e a outra deixada. Tentando entender tudo isso, os discípulos disseram: Senhor, onde será isso? Ele respondeu: Observem os urubus voando em círculos. Eles primeiro identificam o cadáver. Tudo começa a partir do meu corpo morto.